A paz, irmãos, a paz, queridos. Mais um culto aí, mais um culto para a gente poder agradecer o nome do Senhor através da palavra dele. Meus irmãos, não vamos alongar nessa introdução, não. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por mais essa noite, Senhor. Mais uma noite que o Senhor pode nos trazer entendimento da tua palavra, mais uma noite que nós podemos nos aproximar um dos outros, mesmo que através de um vídeo, mas que que eles podem nos ver, Senhor. Às vezes expressar alguma opinião que está dentro do seu coração através do que vai ser dito nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, Senhor, para poder transmitir o entendimento do Senhor para cada um de nós e trazer o entendimento do Senhor aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixa que o homem venha agir em momento nenhum, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo, Pai. Pai, em nome de Jesus, trabalha em nossos corações, em nossas mentes, Pai. Traz a nossa mente agora, Senhor, presa a esse momento, Senhor, para trazer o entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema de hoje, João 1, versículo 1. E aí depois tem o mesmo João 1, versículo 10. Depois tem um textozinho lá em Apocalipse. E o tema, Jesus é a palavra que veio a nós, a ele ouvir. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 10, no mesmo texto de João 1. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí vamos lá em Apocalipse 19, 13. Estou com dificuldade de encontrar. Pausa, procura e depois tira o pausa e dá o play de novo. 13, Apocalipse 19, 13. Estava vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vamos orar mais uma vez por causa dessa palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo texto que o Senhor nos liberou, pelos textos que o Senhor tem liberado ao coração do nosso pastor Fernando, Senhor. Em seu nome de Jesus, continua agindo, Senhor, através do que a gente vai falar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, um texto que a gente já falou, assim, eu não vou falar que todo mundo sabe, porque a gente está aqui para a gente conversar sobre isso mesmo. Mas a gente, para entender um pouco dessa coisa que é, desse amor de Cristo por nós, e do quanto ele trabalha em prol do reino do próprio Pai, que é o próprio Deus e que é ele mesmo. Mas essas coisas a gente fica até meio tonto. Mas eu quero que hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente vai conseguir acreditar e entender esse Cristo. Vou tentar, né? Mas a gente crê que o Senhor é que vai trabalhar no nosso coração para que a gente consiga entender. Então vamos lá. A gente leu aí o versículo, João 1, onde ele fala que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa aí é uma das coisas especificamente que todo mundo sempre já se entende da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Só que através desse Jesus, e a gente vai ler isso, é que tudo se fez. E por que e aí, eu lendo hoje, eu fiquei assim, cara, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Em tudo que é feito e tudo que acontece, se você ver, lendo dentro da Bíblia, desde o princípio, tudo aconteceu através da palavra, através da ordem que sai da boca. E tudo que aconteceu, essa ordem que sai da boca, tudo que sai, esse verbo que sai da boca, essa ordem que está saindo, é o próprio Cristo, quando Jesus dá esse haja luz, é a essência do próprio Jesus, porque ele é a própria criação, ele que traduz a criação como ela é. Então assim, cara,
Gente, desculpa que o negócio é meio... Mas é legal, é legal. E Senhor, já vai falando, Senhor, me dá entendimento, dá entendimento. Porque eu entendi. E eu fiquei assim, cara, no meu coração eu fiquei assim, cara, eu vou tentar fazer isso. Mas aqui eu entendi. Vamos lá. E aí, no versículo 10, é isso que eu tô falando. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Porque pela palavra, isso aqui, ó, isso aqui tá falando, isso saindo, faça isso, aconteça, essa palavra saindo, é que faz com que as coisas venham a existir. Haja luz, que se separem as águas. Isso é o Cristo agindo, é o próprio poder de Cristo fazendo com que aquilo venha a acontecer. E é isso que aqui na palavra está dizendo, que esse verbo era o próprio Deus, mas que esse verbo estava com Deus. Então assim, ele era uma palavra que saía da boca, mas essa palavra é uma coisa que existe, é uma coisa material, uma coisa que existia. Caramba, coisa de louco. E gente, mas Glauber, me explica isso melhor. Cara, isso é um entendimento que já vem no meu coração, que eu creio que esse entendimento vai surgir no coração de vocês. Mas é importante que vocês estejam com o coração aberto para entender isso. Entender que nada do que foi feito se não houvesse esse haja, aconteça, a palavra saindo, que eu ordeno, e que se faça, e que se separe as águas, e que haja firmamento, palavra saindo. Mas essa palavra era uma coisa material que era o próprio Cristo. Gente, ai, é isso. Vamos lá. Mas então, isso aconteceu. E aí, essa palavra era a própria manifestação de Deus quando Jesus veio à Terra. Quando Jesus vem até nós, ele se manifesta como a palavra de Deus. Como está escrito lá, ele era o verbo, e no princípio ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus, e ele era a palavra, caramba, manifestada entre nós. Vamos lá. Gente, vamos abrir dentro de João mesmo. Cara, que loucura. Gente, é muito bonito, vamos falar a verdade. É muito bonito quando a gente começa assim, ler a palavra do Senhor, e aí eu recomendo muito que vocês leiam, depois lê de novo. Porque recomendo, por quê? Porque é muito importante que a gente consiga ler e entender. Mas, Glauber, mas eu não consigo entender. Lembre-se sempre de uma coisa, o Espírito Santo é que nos dá entendimento. E o Senhor libera o Espírito Santo e libera a sabedoria sem medida. Preste atenção nesse detalhe. É sem medida. Ele não faz nada assim. É só um pouquinho, só pra não. É sem medida, é assim mesmo. Ele libera o entendimento, ele libera pra você coisas que você fala assim, cara, eu nem esperava. Mas é assim que Jesus trabalha, é assim que Deus trabalha. Tanto que quando Jesus, ele fala para os seus discípulos que coisas maiores nós faríamos. Mas, Glauber, eu não tenho feito nada demais. Mas vamos parar para pensar. Eu vou falar uma coisa assim. Eu vou falar uma coisa que é interessante, que agora que eu entendi uma coisa. O objetivo de Jesus era trazer, refazer essa aliança entre nós e Deus, através do seu sangue derramado na cruz. E eu vou falar uma coisa. Quando Jesus passa pela cidade de Gadara, ele só converte uma única pessoa, que era o quê? O gadareno. Vamos lá. Jesus passou pela cidade de Gadara e só uma única pessoa foi convertida, o gadareno. Quando Jesus fala que coisas maiores que eles fariam,
Sabe quem esse gadareno converteu? Toda a cidade dele. Foi ou não foi uma coisa maior do que o que Jesus fez? Por quê? Querendo ou não, naquela cidade Jesus não conseguiu converter ninguém. Converteu o quê? A esse novo entendimento de reino. De que esse Jesus veio para salvar aqueles que quiseram aceitar ele. E as pessoas aceitaram esse Jesus só quando esse gadareno foi lá e pregou para eles. Fez ou não fez coisas maiores? Cara, são coisas que... Isso a coisa só veio agora mesmo, porque eu não tinha entendido dessa forma. Mas se parar pra pensar, coisas maiores do que ele, não é esse negócio de, poxa, Jesus andou sobre as águas, eu tenho que andar também. O foco de Jesus não é você andando sobre as águas, não é você transformando água em vinho, não é você... Não, o foco de Jesus é que você seja convertido, que você consiga converter quantas pessoas mais você conseguir divulgar a palavra do Senhor. Se hoje esse vídeo... eu posso compartilhar? Pode compartilhar. Se hoje esse vídeo você compartilhar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para 1 milhão de pessoas, e desse 1 milhão, uma pessoa for convertida, a nossa missão já começou a ser feita. Por quê? Porque a palavra do Senhor já está alcançando uma pessoa que até então não era alcançável. Foi alcançado através de um vídeo, você falou, caraca, cara, me converti através desse vídeo. Porque essas são coisas maiores do que Jesus quando estava... Porque ele falou que as coisas maiores que ele falou é quando ele deixasse esse mundo. Então, esse era o propósito. Quais coisas maiores que a gente consegue agir? Cara, se eu conseguir converter o meu bairro inteiro, eu já estou fazendo uma coisa que Jesus, quando pregou lá em Israel. Eu estou pregando em Itaboraí, estou pregando no Rio de Janeiro, estou pregando em Niterói. Estou pregando para esse povo aqui. E eu estou trazendo aquele entendimento que Jesus entregou lá para o povo de Israel, para os judeus, aqui no Rio de Janeiro. É maior ou não é? Então, gente, você vê que essa pregação de Jesus, que coisas maiores nós faríamos, a gente tem feito coisas maiores. Mas, às vezes a gente acha que coisas maiores, essas coisas são coisas de... E esses dias a gente até pregou sobre isso. A gente falou sobre isso. Jesus fala, se você não vê milagre, você não vai crer. Se você não vê milagre, você não vai crer, cara. Porque a gente não precisa depender disso. Nós, cristãos, não dependemos dessa coisa pequena. Eu preciso fazer esse monte cair daqui e sair para o mar. Eu ordeno que esse monte saia daqui e se... Não! Eu quero que o sol pare. Qual o objetivo que você tem com isso? Não faz diferença. O objetivo real nosso aqui é trazer ao coração dos nossos demais a conversão para esse novo reino, esse reino que é estar com Cristo. Seguindo, irmãos. Vamos lá. João 8. João 8, versículo 38. Dificuldade, pausou e depois dá o play. Eu falo as coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? É porque que sois incapazes de ouvir a minha palavra. A gente está falando de verbo, palavra, falar. Vocês são incapazes de ouvir eu, que sou o verbo encarnado. O que eu digo, vocês não conseguem escutar. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Vamos lá.
desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, atenção, eu nem vou entrar nisso não. Mas quando a gente está falando de Jesus, que é a única palavra verdadeira, a gente tem o contraponto, que é quem fala mentira, que está escrito aqui o quê? Gente, pelo amor de Deus. Se não tem capacidade de falar a verdade, silêncio. Até porque a palavra diz que o calado passa-se por sábio. Então é melhor ficar... Porque as pessoas vão falar, rapaz, ele foi quietinho lá no cantinho dele. Aí as outras pessoas comentam, ele observador, né? Rapaz, eu fico pensando, o que ele fica pensando no coração? Às vezes o cara não sabe nada. Aí fica ali assim, ó. Sentar na reunião. Sentar na reunião assim, ó. Gente, passando, sabe por quê? As pessoas falam assim, cara, esse cara deve saber muita coisa, porque ele não fala nada, ele fica quietinho na dele, só prestando atenção. Ele é muito atento no que está acontecendo. Aí, gente, isso é verdade. Porque você passa por sábio, porque melhor ficar calado. Se você não tem verdade para falar, se você vai... é porque tem hora que eu não consigo, e aí pra eu não me enrolar, eu acabo inventando. Meu Deus do céu, não faça isso. O Jesus está falando aqui que a pessoa que se firma na mentira está fazendo de uma coisa... E aí, olha só, ele está fazendo coisa que é própria do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Você está agindo em prol do reino de quem? Do próprio diabo, do próprio inferno. Meu Deus do céu. Melhor coisa. Não sei quem, tô precisando de você, você faz não sei o que. Cara, nem sei, cara, nem posso te ajudar nessa. Não sei, às vezes pode ser até uma mentira, porque às vezes você sabe, pô, não posso te ajudar agora não, cara, nem posso. Posso te ajudar? Gente, não se envolva se você não pode falar a verdade sobre aquele assunto, não se envolva. Porque, cara, você tem que ser verdadeiro constantemente. O Senhor tem que agir no seu coração sempre em prol da verdade. Você não pode ser o cara que a pessoa fala assim, rapaz, mentiroso? Ui! Mentiroso, rapaz. Mas, rapaz, tudo que fala, você sempre tem que ficar com o pé atrás. Que é mentiroso. Rapaz, se tem um negócio que incomoda, meu Deus do céu, é gente mentirosa. Porque é uma coisa que você imagina você conviver com uma pessoa que você sempre tá assim. Pô, será que é verdade? É muito ruim, cara. Você sempre conviver com uma pessoa que você sempre tá assim. Pô, ele falou isso, mas cara, assim lá, mano. Pô, mente pra caramba, cara. Nem sei se dá pra acreditar. Você imagina conviver com gente assim? Mas aí, vamos lá, seguindo, vamos lá. Porque é pai de mentira. 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Isso aí Jesus falando. Cara, eu tô falando a verdade e vocês não estão crendo, cara. Porque, cara, eu vou falar a verdade. Esses caras daquela época, esses caras não queriam saber de Jesus. Eles não queriam saber do que era verdadeiro. Porque até em textos eles falam que muitos dos principais, criam em Jesus. Mas eles queriam as glórias dos homens. Porque se eles deixassem de fazer o que eles faziam, eles perderiam aquelas honrazinhas que eles tinham, aquelas coisas minúsculas, que não servem de nada, que depois daquela vida ali acabou pra eles, foi pro inferno, cara. Aí o cara vai lá, fica nessa, mas eu prefiro, pô, cara, pelo menos aqui eu tô ganhando alguma coisa. Cara, que garantia você tem na sua alma? Deixando de seguir Jesus. Mas... Aí tem gente que fala assim, cara, eu sei que eu tenho que aceitar Jesus, mas ainda tá muito cedo. Cara, tá muito cedo pra mim. Eu fico pensando o que tá na cabeça, cara. Não, porque tá muito cedo. Quando eu ficar mais velho,
eu me converto. Eu tô no auge da minha vida. Cara, vou te falar. A gente acabou... Na minha família mesmo. Pô, uma menina espetacular. Minha irmã mesmo. Aquela ali era minha irmã. Meu cunhado, espetáculo. Gente, que coisa de doido. Mas a cena, o momento assim, desse ano, um dos dias mais tristes da minha vida foi perder minha cunhada. Mas, claro, a gente tem a gente tem a confiança no Senhor. E graças a Deus é isso que consola a gente, que, cara, ela tá em Cristo. Amém, graças a Deus por isso. Mas foi um dia triste? Foi um ano de tristeza? Esse momento de perder minha cunhada foi muito ruim. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, meu irmão. 32 anos. Você imagina que uma menina de 32 anos vai morrer quando? É essa coisa que eu tô falando pra você. E se ela fala no coração dela assim... Ai, gente, eu tô começando a ter problema de saúde e tal. Vou curtir um pouco a vida. Vou partir dessa pra aproveitar e depois eu volto. Meu Deus! Cara, é naquele momento que você tem que falar assim... E a hora que você sente no seu coração, que você fala assim... Cara, esse Jesus falou no meu coração. É agora, acabou. Se converta pra ele que acabou. Não tem... Esquece esse mundo. Não tem nada pra te oferecer. Aí, o que eu tô falando é isso. Se no coraçãozinho dela ela fala assim... Ih, vou largar isso. Ah, sou muito jovem pra não aproveitar esses... eu vou aproveitar esse ano da vida louca. Gente, você imagina... Cara, a dor... seria pior, na boa, de verdade. Olha só, a gente sente a dor da perda, mas a gente não sente a tristeza de, poxa, ela tá no inferno, ai meu Deus, por que ela tá... Não, a gente sente a dor de, poxa, esse era um ano que vem a gente tava pensando em fazer isso aqui. Porque homens fazem planos, cara. Como aquele homem que falou, vou desmontar, vou destruir esse celeiro e construirei um muito maior. Porque a gente os homens fazem planos. Minha cunhada fazia plano, claro que ela estava lá no hospital, mas ela fazia plano. Mas os planos de Deus não foram esses. E os planos de Deus para aquele homem do celeiro não eram os planos dele. Que ele falou assim, meu amigo, pra quem vai ser a tua alma? Hoje mesmo eu pedi a tua alma. E aí, pra quem você vai? Porque foi isso que aconteceu com ele. Vou desmontar esse celeiro, vou construir um muito maior. Cara, você não vai desmontar esse celeiro, não. Hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. Que foi isso, cara? É loucura. Versículo 47. E aí, o que eu tô falando dessa questão de verdade e mentira, tá bom. Vamos lá. 45, desculpa. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Cara, a própria palavra estava dizendo, falando sobre ela mesma. E as pessoas não estavam crendo. Por mais que alguns, naquela época, já conseguiam crer. Mas eles ficavam naquela... E de que eu tava falando... De falar assim, cara, pô, mas ainda tem que aproveitar mais essa vidinha. Ai, perder essa honra dos homens que quando chegam aqui no tabernáculo ficam de joelho diante de mim. As pessoas quando chegam aqui, elas me cumprimentam. Falam assim, olha, sumo sacerdote. Ficam de joelho, beijam minha mão. Pô, vou perder isso? Pô, pra esse Jesus que veio da Galileia, esse cara que nem é conhecido, filho de carpinteiro... Poxa, pô, não vale não, cara. Melhor a gente brigar pra continuar com essa honrazinha aqui. Das pessoas darem darem as premissas aqui no templo e as coisas virem pra nós. Cara, é isso. Essa era a briga que eles queriam, a honra dos homens. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado?
Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Pergunta de Jesus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Cara, é muito louco isso. Cara, é muito difícil ouvir. Que alguém... aquele cara... o cara morreu. Já falei tanto de Jesus pra ele morreu. Cara, não é difícil? Não é ruim de ouvir? Você fala, falei tanto de Jesus pra ele, cara, ele morreu. Cara, nem... E a sensação é muito ruim quando você sente assim, cara, e agora eu nem sei. Não sei se o coração dele já tinha se convertido mesmo ao Senhor. Não é ruim. Gente, olha quando você vê a história de Salomão, onde Salomão passa por N histórias bonitas do Senhor trabalhando no coração dele, das obras que o Senhor fazia através da vida dele, da construção do templo, cara, coisas de você falar assim, cara, a casa do Senhor foi edificada por Salomão, cara, o cara, meu irmão, arrebentou. Mas você vê no fim da vida o cara construir templo para outros deuses, aí vai adorando a outros deuses, aí você fica assim, cara. E o cara escreve muitas coisas falando assim, que isso é vaidade, que essas coisas são vaidade. Tipo assim, trazendo o entendimento que coisas que ele fez não valeram a pena. Só que você fica na dúvida, olha como é ruim. O pai dele, quando ele morre, o pai dele, quando vai lá e dá conselhos para ele fala assim, meu filho, seja homem. Cara, mas ele seguiu aquela linha de entendimento até uma parte da vida, depois ele virou um moleque. Porque ele começou a deixar Deus de lado, Deus que trazia para ele conquistas, que trazia para ele honra diante de outros reis. E ele largou aquilo de lado. E aí não é ruim, quando você lê o fim da vida de Salomão, você fala assim, e agora? O que aconteceu? Será que... Porque na Bíblia não fala. Aí você fica assim, cara, Salomão foi ou não foi salvo? Gente, é coisa de louco. Porque quando você lê no versículo 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Salomão ouviu a palavra de Deus no começo. E depois no final não foi. E agora? Por isso, não me dás ouvido, porque não sois de Deus. E agora? Cara, essa é a consciência que eu fico pensando, minha cabeça fica pensando. Cara, se no final Salomão começou a deixar de Deus de lado, será que ele não voltou depois atrás? Cara, isso é uma dúvida que você vai ter até quando você estiver na glória, que você vai falar assim, Salomão, você tá aí, cara, porque meu filho, você era uma incógnita quando a gente lia o texto falando da sua vida, hein? Não dá pra ter certeza, a gente ficou assim, cara, será? Rapaz, é coisa de maluco. E isso é uma coisa assim, que realmente, pra gente que tem um parente, por isso que a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus pra nenhum parente nosso. A gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus para nossos vizinhos. Porque é muito ruim a sensação de que você fala assim, cara, será que esse cara se converteu, cara? João 12. Pra gente, já tá quase terminando. Tá quase terminando. João 12. E Jesus clamou, João 12, 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha só como é interessante. Gente, aqui Jesus veio único e exclusivamente para quê? Fazer a obra do Senhor. O tema do dia de hoje, ele fala assim, que a gente tem que ouvir ele, porque esse Jesus, quando vem, ele vem fazer única e exclusivamente a obra do Senhor. Acabou. Oi? É isso. Vou falar uma.
Porque Jesus era homem. E Jesus tinha vontades. Jesus chega lá no monte Getsemane. Jesus fala assim: Senhor, se puder, vontade do homem falando, se puder, Senhor, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque Jesus já estava ali consciente. Jesus, olha, cara, vou falar para você, a sensação de Jesus naquele momento, eu fico pensando que deve ser a coisa mais terrível do mundo. Porque, gente, você já tomou um susto? Você fica assim, cara, por quê? Você tem a sensação de que alguma coisa vai acontecer e você se assusta. Mas a coisa nem aconteceu. E se não acontecer, você não tem sensação nenhuma. Mas vamos lá. Cristo era o próprio Deus em carne aqui conosco. Jesus tinha sensações, ele tinha sabedoria, né? Sensação não. Ele sabia o que iria acontecer com ele. E aí é que tá. Quando Jesus fala assim, cara, passa pro Senhor, se puder, passa de mim esse cara. Porque ele sabia angústia, dor, tristeza, sofrimento, solidão, cara, todas N coisas que podiam acontecer que iam acontecer com ele. Agora, ele sentia, cara, não, isso eu não posso nem te responder porque isso não fala na Bíblia. Mas ele sabia. Até porque no livro de Isaías diz algumas coisas que iam acontecer. Que ele ia ser transpassado. Outras coisas, que os ossos dele não seriam quebrados. Mas que ele seria humilhado. Cara, então assim... Gente, se imagina. Hoje, naquela época, se esse negócio de direitos humanos existissem, a coisa é coisa. Eu acho... Porque o cara passou... uma situação. Esse Jesus, meu Deus do céu, ele sofreu tudo que podia ser sofrido. Tudo. Por quê? Porque Jesus padeceu todas as coisas. E ele sofreu tudo que podia ser sofrido. Padeceu por... E aí vamos lá, tudo. Fome, sede. Tanto que Jesus sentiu sede na cruz. Fome, sede, tristeza, dor. Vou falar uma que você não vai passar. Já falei isso na igreja, se eu não me engano. E acho importante que você entenda isso. Sabe qual é a coisa que Jesus passou? Irmão, Jesus padeceu muita coisa. Jesus padeceu, sabe o quê? O abandono de Deus. Deus virou as costas para ele. Sabe quem vai passar por isso aqui? Ninguém. Todos que forem para Deus hoje, Senhor, peço perdão, Senhor, eu preciso da tua ajuda. O Senhor atende, escuta, te dá resposta. Ah, mas demorou muito. Deus não tem o seu tempo não, meu amigo. Deus faz tudo no tempo dele e faz o melhor. Mas olha o que Jesus padeceu. O abandono de Deus. Deus vira as costas para ele. Tanto que ele falou, Senhor, por que o Senhor não me abandonou? Porque ele sentiu aquilo. Ele levou sobre si tanto pecado que aquilo afastou, aquilo trazia repulsa em Deus. Claro, pô. E aí Jesus sofre uma coisa que você não vai padecer. Eu não vou padecer por isso. Mas ele padece. A solidão, o abandono de Deus naquele momento. E você, eu não sei nem se Jesus pediu para que Deus passasse aquele cálice dele por razão da dor ou pelo abandono que ele já sabia que ia acontecer. Cara, que é muito difícil se você parar a pensar. Porque é o único suporte que ele tinha e isso era porque ele deveria padecer todas as coisas. Até coisas que você não vai padecer, mas você pode ter certeza, Jesus padeceu por todas as coisas.
E essa é doída. Essa é doída. E aí, seguindo. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça na terra. Se alguém ouvir as minhas palavras, olha aí, ó, minhas palavras, e não aguardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não me recebe as minhas palavras, tem quem julgue a própria palavra que tenho proferido. Essa julgará no último dia. Cara, olha só uma das coisas que eu já... Que o coração... Cara, quando chegar no último dia, você fica pensando assim, cara, vai ter alguém falando assim num livro. Cara, sabe o que a Bíblia fala? Que a carne é que milita contra o espírito, porque o espírito está pronto já. O nosso espírito está sempre a fim desse Deus. Por quê? Porque esse espírito foi soprado pelo próprio Deus para nós. O espírito foi soprado em nós e é uma parte de Deus em nós. Então, quando você fala assim, quando a gente lê aqui na palavra, falando aqui, quem vai julgar a gente é porque quando a gente chegar lá, o nosso espírito vai falar assim, rapaz, quando teve aquela pregação tal, eu sabia que eu devia ter aceitado Jesus naquela época, que eu não quis aceitar. Olha só, não vai precisar de alguém falando com você. Mas, João, por que você não fez aquilo? Aí você tentando justificar. Cara, você já vai mesmo dizer assim, eu tenho que ir pro inferno mesmo. Vou justificar uma, que é uma justificativa para dizer isso. Vou te dar um. Cara, eu falo sempre desse cara. Esse cara é um exemplo clássico, porque ele é espetacular para isso. O rico e Lázaro. O rico vai pro inferno. O rico tá lá no inferno, sendo consumido, tal. Aí ele fala assim, Jesus não. Ele, olha como é que um cara conhece a estrutura bíblica. Sabe para quem ele clama? Ele clama a quem? Quer dizer que o quê? Ele sabia quem eram os patriarcas. Abraão. Pai Abraão. Roga a Lázaro que molhe o dedo, só a ponta do dedo, para refrescar a ponta da minha língua. Molha a ponta do dedo, porque o cara tá sendo lá, sofrendo, E, cara, uma língua molhada seria um refresco para toda a eternidade, porque aquele ali seria um momento de, ai meu Deus, ai que salvação. Porque num cara que está sofrendo, um dia sem aquilo seria um mundo. O cara já estava na eternidade de sofrimento. Aí ele fala isso. Pai Abraão, molha para ele que... Você tá vendo, você vê que ele não está clamando isso. Você depois a gente vai... Depois eu posso até procurar, colocar lá no... Vou colocar aqui, eu posso colocar na descrição. Ele clamando, não por salvação, porque ele reconhece que ele devia estar lá, porque em momento nenhum ele fala isso. Abraão, por favor, me perdoa, eu sei que eu tô... Ele não pede, ele não clama por salvação. Ele reconhece que aquilo ali é onde ele tem que estar. Aí o pai Abraão responde: quem está aqui não pode atravessar para o lado daí, nem quem está aí pode vir para cá. Ai, pai Abraão, por favor, peça para que Lázaro ressuscite dos mortos e dê um recado aos meus irmãos. Por quê? Porque esses meus irmãos vivem iguaizinho a mim. Eles vivem essa vida louca. Essa vida de, cara, ostentação constante, vida louca toda hora. O dinheiro é o pai do mundo. Pai Abraão, peça para que ele ressuscite dos mortos e vai lá e avisa para os meus irmãos que, cara, essa vida aqui, se eles seguirem essa vida, eles vão estar no mesmo lugar. Cara, você vê uma coisa. No coração dele, ele sabia, cara, para mim não tem jeito.
É disso que eu estou falando. Quem vai julgar é você mesmo vai saber que você não merece o céu. E está escrito que esse rico, ele prova isso. Eu reconheço que, meu irmão, eu tenho que estar no inferno mesmo, mas vou tentar tirar meus irmãos disso. Aí ele pede para Lázaro ir lá. Aí, não. Aí, meu filho, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não estão escutando aqueles que estão lá, mesmo que viesse alguém dos mortos, eles não escutariam. Sincera, gente, é incrível. Jesus, para você ver, Jesus ressuscita Lázaro. Já é outro Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Sabe qual foi o plano dos homens, dos poderosos na época? Temos que matar esse Jesus e Lázaro, porque muitos estão se convertendo por causa dele. Os caras estavam vendo milagres acontecendo e os caras tinham plano de vamos matar esse cara, porque por causa dele muitas pessoas estão se convertendo. Cara, que loucura! E é isso que eu tô falando. Adiantava Lázaro ressuscitar? Ressuscita dos mortos e vai falar com ele. Não mudava nada. Porque os caras, quando ele ressuscitasse, eles iam fazer, sabe o quê? Mata Lázaro porque ele está tentando mudar o nosso coração, mudar a gente, mudar a nossa cidade, mudar o nosso sistema. Onde a igreja que... Esse era um sistema antigo. Era a igreja que mandava em tudo. A igreja tinha domínio financeiro, a igreja tinha domínio político. Você acha que essa igreja queria perder para um novo entendimento? Onde Jesus fala, cara, dá tudo que você tem e me segue. Eles não querem isso. E aí ele está falando no 48. Essa palavra que vai julgar ele. E ele vai saber. Ele não precisa ouvir de ninguém mais. Ele no coração dele já vai saber mesmo. Eu errei mesmo, acabou. Não tem jeito. Porque aí versículo 49, porque não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai me enviou. Não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse tem escrito o que tenho que dizer e anunciar. Eu sei o seu mandamento, eu sei que o seu mandamento é vida eterna. E as coisas, pois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Cara, ele era a própria palavra de Deus aqui na terra. O Senhor fala para a gente dar ouvidos a Ele. O tema do dia é esse. Para a gente dar ouvidos a esse. Pô, se Jesus está falando, meu irmão, dá ouvido para Ele, acabou. As pessoas não davam ouvido para um Jesus que falava verdades. Por quê? Ou porque queria manter aquele poder porco de uma comunidade que respeitavam eles. É isso. Gente, vamos lá. Só queria tá quase terminando. João 14. Porque uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que, gente, a gente como homem, a gente tá sujeito a algum momento daquela, pô, não entendi um pouco, pô, como é que esse Jesus, a gente tá sujeito a isso, porque os discípulos mesmo conviviam com Jesus, e às vezes dá uma rateada, não entendi alguma coisa ou outra, convivendo com Jesus, convivendo com esse Cristo. Por isso que você tem que pedir para o Senhor, através do Espírito Santo, te dar sabedoria para você ter entendimento dessa palavra. Porque os discípulos, mesmo estando com Jesus, algumas vezes davam uma rateada, que é comum isso, porque eu sou homem, eu não sei de todas as coisas. Mesmo eu que estou pregando aqui, cara, eu estou lendo para você e alguma coisa de entendimento está vindo aqui, eu falo assim, cara, eu estou entendendo isso agora, rapaz, que doideira, agora que eu estou vendo isso. Porque é isso que acontece. Quando a gente está lendo, a palavra de Deus é isso. É uma espada de dois gumes, corta para cá e corta para você. Corta para o meu lado e corta para o seu lado. Então, às vezes, você está falando assim, isso não é para mim não. Mas quando eu estou falando, isso é para mim mesmo.
Ou se não, ou se eu tô lendo, e tudo que eu tô lendo, pô, tudo é pra mim, tudo é meu. Tudo que eu tô lendo. Porque é isso. O Senhor, quando traz o entendimento, ele traz o entendimento para que ele haja no meu coração e no coração de quem está me ouvindo. Ah, mas Glauber, pouca parte disso aí fez diferença na minha vida. Que ótimo, alguma parte fez diferença na sua vida. E vamos lá. Vamos lá. João 14, versículo 4. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Cara, olha só, Jesus acabou de falar. Jesus acaba de falar, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus está vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé vai lá e não fala assim, Senhor, não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Você vai assim, ai meu Deus do céu. Porque, gente, os discípulos, eles estavam ali, cara, sujeitos às mesmas coisas que você e eu podemos passar. Dificuldade de entendimento. Às vezes a pessoa fala uma coisa, você entende outra. Senhor, não sei o que. E aí ele falou, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber? Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus falou, meu Deus do céu. Respondeu-lhes, não, Jesus não falou isso não. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, tá. Cara, eu vou falar pra vocês, são perguntas que graças a Deus foram feitas, porque a gente, se ele não fizesse essa pergunta, a gente não ia ter essa resposta. A gente não ia ter essa resposta de que, pô, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e aí você não vai pedir para anjo, você não vai pedir para santo, para ir até Deus. Jesus fez um caminho direto. Eu não preciso pedir a santo nenhum para que interceda por mim. Meu irmão, é direto, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço. Senhor, fala com... É isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Deus, Senhor. Quando você fala, Senhor, em nome de Jesus, estou pedindo ao Senhor, em nome desse Cristo que morreu por mim. Então, eu estou fazendo esse caminho do Senhor, em nome desse sangue que me lavou, eu te peço. Entendeu? Eu tenho algum outro sangue que me lava? Tem algum outro sangue que intercede por mim? Nenhum. Nenhum homem morreu por mim. Nenhum homem pode interceder por mim. Só Jesus que morreu na cruz por mim. Acabou. Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Aí tá falando assim. Ai, meu Deus. Aí, versículo 8. Versículo 8. Jesus acaba de falar que você já tem visto o Pai em quem? Nele. Gente, vocês são discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Estamos sujeitos à mesma falha de entendimento. E é isso que ele está falando aqui. Ele explicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus. Aí Jesus vai lá e responde. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, cara. E tu me diz, mostra-nos o Pai? Caraca, Jesus já dá um... Ok, meu irmão, faz isso não, cara. Eu aceito essa dúvida dos outros, mas você não. Mas esses são discípulos que andavam com Jesus. Se os discípulos que andavam com Jesus te apresentavam certas dúvidas, eu vou falar que você não pode ter dúvida, cara. Você pode ter, e é Jesus, e é na palavra, e é através do Espírito Santo que você vai ter a resposta. Versículo 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo. Só falando de novo da palavra. Mas o Pai permanece em mim e faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Cara, o que eu faço aqui, não estou fazendo nada por mim. Tudo é por causa da obra do Senhor. Tudo é para provar a obra que o Senhor quer que seja feita. Tudo é para fazer essa ligação entre o homem e Deus. Não faço nada por mim, não. Em verdade, versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim
fará também obras que eu faço, e obras ainda maiores fará, porque eu vou para o Pai, para junto do Pai. Cara, aquilo que a gente estava falando, de obras maiores que a gente faria, que a gente já comentou lá no comecinho. Ah, não entendi. Vai lá no começo que você vai ver. Tô brincando. Mas é aquela questão que a gente estava falando lá no começo. 13. E tudo quando perdis ao meu Pai, em meu nome, Jesus, em meu nome que sou Cristo, em meu nome que faça o elo entre o homem e Deus, em meu nome que morri na cruz para te salvar, em meu nome que deixei o meu sangue lavando as suas vestes para que você possa ter aliança com esse Deus. Só Jesus faz a ligação entre o homem e Deus. Não é santo nenhum, não é essa mãe de todos. Não, mãe de todos não, minha não. Minha mãe é Dona Esther. Cara, não existe isso. Cara, é difícil. Às vezes as pessoas estão muito apegadas a uma vida que você... Ah, pô, mas eu vivi essa vida acreditando nisso. Cara, é difícil. Peça para Deus trabalhar o seu coração. Poxa, mas é muito difícil. Depois de ter crido tanto tempo que essa relação que a gente tinha com esses santos, que a gente tem que acabar. Tem que acabar. Que a gente não precisa deles para ter esse contato. Cara, eu sei, é difícil. Mas peça para Deus e o Espírito Santo para trabalhar o coração de vocês. Porque se Deus e o Espírito Santo não trabalham nesse teu coração, cara, eu não vejo futuro. Porque Deus tem que trabalhar o coração de vocês para que vocês entendam que só Jesus salva. Que só Jesus faz esse elo entre nós e Deus. Que você não precisa pedir a ninguém, que você não precisa fazer sacrifícios, andar de joelho, fazer tantas orações, não sei o quê, para que peça perdão. O seu perdão está a um pedido de distância. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Amém. Acabou. Eu não preciso fazer 300 orações para alcançar nada de Deus. Eu não preciso fazer 300 orações para alcançar esse perdão. O Senhor é perdoador e misericordioso para o momento que você entender o seu coração. Senhor, me perdoa. Acabou. 13. Tudo quanto pedires em meu nome, eu isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Cara, quando você pede e as coisas acontecem, o Pai é glorificado através desse Jesus. Porque você fala assim, cara, Jesus... Cara, olha só... Aí você fica naquela glorificação que fica em círculo. Senhor, glória ao teu nome. Senhor, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom. É isso. Se me pedires, versículo 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. É isso. Gente, eu não vou me alongar mais. E só pra gente finalizar, que eu tinha mais uma oração que Jesus fez, foi muito bonita, mas vamos terminar. Mas eu quero terminar com Mateus 17. Mateus 17. E eu quero falar porque a gente teve agora uma pregação sobre isso, mas eu estava querendo destacar só um trecho, porque a gente vai falar do tema que foi de hoje. E aí você vê que Deus vai lá e ele demonstra o quanto a gente tem que dar atenção para esse nosso Deus, para esse nosso Cristo, nosso Jesus. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, e em particular ao alto monte, e foi transfigurado. Pô, legal. Diante deles o rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Cara, eu não quero nem falar disso, que a gente já teve a pregação agora mesmo. Então lhe disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, e outra para Moisés, e outra para Elias. Versículo 5, esse é o texto. Falava ele ainda, então ele está falando assim, Pedro ainda estava falando, tentando trocar ideia ainda com Jesus ali, aí ele estava ali falando, falava ele ainda, tipo assim, quando ele estava lá, uma será para Moisés e outra para Elias, ele falava, entendeu? Tipo assim, cortou ele na metade do que ele estava falando. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem tem
prazer, tenho alegria a Ele ouvir. Cara, é isso. Deus se manifesta naquele momento através no meio de uma nuvem envolve aquela galera ali que estava naquele momento ali, e ele fala assim, cara, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele, dá ouvido a esse cara aí, cara. Esse cara tem muito para oferecer. Esse homem que está falando aí, ele está falando das minhas palavras. Amém, irmãos? Amém, né? Então é isso. Meus irmãos, se você quiser, leia os textos novamente. Dá uma volta lá, lê de novo. Se você quiser, assiste o culto de novo. Ah, Glau, volta um trecho que você fala assim, poxa, eu li, mas eu queria entender esse trecho de novo. Se, tô com dúvida, escreve aí nos comentários, que é legal também, se vocês quiserem. Por quê? Glau, você tem todas as respostas? Não, mas é legal se a gente... Pô, às vezes é uma dúvida que eu posso não saber responder, mas eu vou lá, vou falar para o pastor Silva, pô, essa coisa aqui eu falei lá, o pessoal ficou com dúvida. Você entendeu da mesma forma? Ou falo com o Carlinhos, ou falo com Mônica, falo com quem for. Mas eu vou falar e alguém vê, porque na multidão de sábios, a sabedoria. É isso aí. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma noite que tivemos juntos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem honrado o seu nome através das nossas vidas, Pai, glorifica o teu nome através das nossas vidas, Pai. Pai, continua agindo no coração de cada um deles, Pai. Continua agindo na vida dos seus irmãos, nossos irmãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, converte nossos corações à tua presença. Converte nossos corações, Senhor, a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas. Quantas vezes nós mentimos, Senhor, nós desapontamos o Senhor, Senhor. Quantas vezes nós falhamos, Pai. Mas Tu és misericordioso e Tu és fiel, Senhor. E o Seu coração sempre está pronto a nos perdoar, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor uma semana abençoada. Dá-nos uma semana, Senhor, cheia e repleta de bênçãos, Senhor. Cheia e repleta da Tua graça, Senhor. Cheia e repleta da Tua sabedoria, Senhor. De como agir, Senhor. De como proceder, que a gente possa seguir, Senhor, os Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, por aquelas vidas, Senhor, que agora, Senhor, querem se converter a Ti. Pai, converte o coração dele, Pai. Converte o coração deles a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, traz a salvação, Senhor, nas famílias, traz a salvação ao nosso povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que deram ouvido a Tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando no coração de cada um, Senhor. Enchendo de sabedoria e de graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, boa semana e que Deus possa trazer a cada um de nós muita sabedoria de como agir. Que nós possamos, Senhor, dar testemunho, que a gente possa dar testemunho da presença do Senhor em nossos comportamentos, em nome de Jesus.